No vídeo de hoje vamos abordar conceitos como perda por imparidade, teste de imparidade, valor recuperável e quantia escriturada. São conceitos de contabilidade financeira e vamos fazer um caso prático onde vamos aplicar este conjunto de conceitos. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Setfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. A Certform desenvolve um amplo conjunto de cursos. Para conhecer as datas de início das próximas ações de formação, no site da Certform, em calendário de formação, vai encontrar os cursos que vão dar início ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Desenvolvemos os cursos na forma e-learning e na forma live streaming. Para consultar os cursos na forma e-learning, site da Certform, cursos e-learning, temos aqui os cursos que atualmente disponibilizamos na forma e-learning, com sessões assíncronas. Para fazer a sua inscrição num curso e-learning, bastará entrar na formação que pretende iniciar. Imagine o curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Tem acesso às informações detalhadas sobre a formação, isto acontece para qualquer curso. E no final da página, depois de ter acesso a todas as informações pertinentes sobre a formação, vai encontrar a ficha de inscrição para que possa fazer a sua inscrição na formação. Enviando a ficha, será contactada pela secretaria para poder efetivar a sua inscrição e imediatamente iniciar o seu percurso formativo. Na formação e-learning, após fazer a sua inscrição, pode imediatamente começar o seu percurso formativo. São-lhe atribuídas as credenciais e pode fazer a formação a partir da plataforma e-learning, ao seu ritmo e de acordo com a sua disponibilidade. Nas formações ministradas na forma live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, são sessões em tempo real. E para tal, pode, no site da Certform, consultar os cursos ministrados na forma live streaming e ter acesso também a cada uma das formações, fazer a sua inscrição e, em live streaming, os cursos têm data de início marcada, que está no calendário de formação. Quer seja e-learning, quer seja live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre valor recuperável ou quantia recuperável, quantia escriturada, teste de imparidade e perda por imparidade. O nosso foco vai estar centrado num caso prático sobre ativos não correntes, nomeadamente ativos fixos tangíveis. Temos uma empresa e até vou iniciar a minha análise a partir do caso e depois, à medida que desenvolvemos, vamos então abordar em concreto os conceitos que acabei de mencionar. No dia 2 de janeiro do ano N, a empresa ou a entidade ABC Limitada adquiriu uma máquina por 150 mil euros, para a qual foi considerada uma taxa de depreciação de 20%, portanto, vida útil 5 anos. Ao quarto ano de vida, portanto aqui N mais 3, N primeiro ano, N mais 1 segundo, N mais 2 terceiro, N mais 3 quarto ano e o N mais 4 aqui será o quinto ano. E nesse quarto ano, N mais 3, pela evidência de uma diminuição da produtividade do equipamento, procedeu-se a um teste de imparidade, a partir do qual concluiu-se que o valor recuperável deste equipamento não excede os 45 mil euros. E, portanto, nós pretendemos o reconhecimento contabilístico ao longo da vida útil do equipamento das depreciações e da própria perda por imparidade, que ocorre ao quarto ano, e depois determinar o valor líquido do ativo. A primeira coisa que eu aqui vou analisar, desde já, é como é que se contabilizou a aquisição desta máquina.
Bom, a aquisição de uma máquina, contemplando um ativo fixo tangível, ela é feita da seguinte forma: adquirindo uma máquina, vamos considerá-la nos investimentos, portanto, utilizaremos a conta 43 dos ativos fixos tangíveis e, como se trata de uma máquina, vamos considerá-la um equipamento básico. A conta 43 vai ser debitada pelo valor de 150 mil euros. Mas vamos começar por suportar o IVA, não é? Porque vamos ter de o pagar ao fornecedor, a base mais o IVA, e o IVA suportado, ele é dedutível. No caso concreto, vamos poder exercer o direito à dedução deste imposto. E o direito à dedução faz-se debitando uma conta do ativo, a conta 24.3, IVA dedutível, 24.3.2, IVA dedutível, 24.3 IVA, 24.3.2, IVA dedutível. E debitando estas duas contas, seguidamente vamos creditar uma dívida, vamos creditar um passivo. E aqui teremos os fornecedores de investimentos, que no Código de Contas é a conta 27. Fornecedores de investimentos gerais, portanto, esta conta seria creditada pelo total da fatura, que seriam os 184.500. Portanto, a conta 43.3, que é a conta de equipamento básico, é debitada por 150 mil euros. Depois, o IVA dedutível será a conta 24.32 e a divisionária para IVA dedutível de ativos não correntes à taxa normal é uma conta que seria igualmente debitada pelo valor de 34.500 euros. E depois a conta 27.11, os fornecedores de investimentos e a respectiva subconta, ela deveria ser creditada, porque trata-se de um passivo, por 184.500 euros. E, portanto, este era o lançamento inicial pela aquisição deste equipamento básico. Mas, depois de termos considerado o equipamento básico como um débito de 150 mil euros, a partir daqui vai haver uma evolução. Já agora, quando se fizer o pagamento ao fornecedor de investimentos, estamos aqui a pressupor uma fatura, por exemplo, com um determinado prazo para podermos pagar, imagine-se 30 dias, feito o pagamento, a conta 27.11 dos fornecedores de investimentos será debitada por contrapartida de um crédito na conta 12.1 de depósitos à ordem por um valor de 184.500 euros. Só que neste caso o nosso foco reside na questão de como evolui este equipamento ao longo da sua vida útil. Ele evolui da seguinte maneira. E agora concentramo-nos no ativo fixo tangível e na conta 433, equipamento básico, e vamos agora mostrar ou abordar os tais conceitos de quantia escriturada, de quantia recuperável, de perda por imparidade, e antes da perda por imparidade, de teste de imparidade e de perda por imparidade. Bom, o ativo foi contabilizado a débito da conta 43.3, como já mostramos. 150 mil euros. Isto foi no dia 1, aliás, no dia 2 de janeiro do ano N. Entretanto, no primeiro ano, chegados a 31 de dezembro do ano N, fazemos a primeira depreciação. Ou seja, a depreciação consiste em, contabilisticamente, consiste em debitar a conta de gastos de depreciação em ativos fixos tangíveis. Esta conta é debitada por 30 mil euros, impactando a demonstração dos resultados como um gasto do período. E depois creditamos as depreciações acumuladas correspondente à conta 438 por 30 mil euros. Isto vai ter um impacto ao nível do balanço e da demonstração dos resultados, claro está. Ao nível da demonstração dos resultados da empresa, o impacto consiste no seguinte.
30.000 € entrará em gastos de depreciação e, portanto, é um valor que vai diminuir os resultados contabilísticos da empresa. Em termos de balanço, logo no início, no dia 2 de janeiro, este equipamento teve um impacto de aumentar os nossos ativos fixos tangíveis em 150.000 €. Mas agora, com a depreciação, e como fomos creditar a conta 438 de depreciações acumuladas, as depreciações resultam numa diminuição do ativo, está relacionado com o desgaste, a utilização, o uso que aquele ativo vai tendo na empresa, e a depreciação do período, ou uma taxa de depreciação de 20%, essa taxa foi efetivamente consultada a partir do Decreto Regulamentar 25 de 2009. Nas taxas genéricas tínhamos 20% para este tipo de equipamento e no primeiro ano, ao dia 31 de dezembro, ao reconhecer a depreciação, o ativo vai diminuir e cifra-se agora em 120.000 €. Isto chama-se quantia escriturada. A quantia escriturada corresponde ao custo de aquisição do ativo deduzido das depreciações acumuladas ao longo da sua vida útil e também, eventualmente, das perdas por imparidade que venham a ser reconhecidas. Neste momento, temos apenas uma primeira depreciação e temos a chamada quantia escriturada, também se pode denominar por valor contabilístico, de 120.000 €. Está dito ou está mencionado o conceito de quantia escriturada. Entretanto, as depreciações continuaram a ser contabilizadas. Nós chegamos ao final de N+1, contabilizamos uma nova depreciação, debitando a conta 64.2 sempre, impactando a demonstração dos resultados daquele período de N+1. Os gastos são do período, mas as depreciações acumuladas vão acumulando no balanço, não é? E, consequentemente, no ano N+1 temos mais uma depreciação de 30.000 €. Ou seja, no ano N+1, com mais uma depreciação, os 120.000 € do período anterior recebem agora uma diminuição pela via das depreciações e a nova quantia escriturada a 31 de dezembro do ano N+1 passa a ser de 90.000 €. E depois temos a mesma coisa para N+2. Voltamos a contabilizar uma perda, voltamos a contabilizar uma depreciação do período que vai impactar aquela demonstração dos resultados do período. Portanto, aquela demonstração dos resultados do período para N+2 recebe novamente ali 30.000 €, recebeu em N+1, receberá ou recebeu em N+2, sempre 30.000 € no caso concreto, e o impacto no balanço resultará no seguinte: nós agora, com os 90.000 € de ponto de partida, temos uma diminuição do ativo em mais 30.000 €, a sua quantia escriturada passa a ser de 60.000 €. Conforme se termina o ano N+2, conforme se abre o ano N+3. No dia 1 de janeiro de N+3, a quantia escriturada deste ativo é de 60.000 €. E se nós viéssemos a reconhecer a depreciação de N+3 no montante que tem vindo a ser, de 30.000 €, a sua quantia escriturada a 31 de dezembro de N+3 iriam ser 30.000. Mas não é isso que vai acontecer. Ou seja, conforme se terminou 31 de dezembro de N+2, com 60.000 € de quantia escriturada, conforme se abriu o dia 1 de janeiro de N+3, com os mesmos 60.000 €. Só que ao longo de N+3 ocorre uma situação. E essa situação encontra-se descrita da seguinte forma. Ao quarto ano, N+3, pela evidência de uma diminuição da produtividade do equipamento, procedeu-se a um teste de imparidade.
e a partir do qual concluiu-se que o valor recuperável deste equipamento não excede os 45 mil euros. Então temos agora o conceito de teste de imparidade e o conceito de valor recuperável. Vamos então ver o que é que será um teste de imparidade. Bom, em primeiro lugar, o reconhecimento de perdas por imparidade é uma prática fundamental para a apresentação fidedigna da situação financeira de uma empresa. O conceito de imparidade. Imparidade é um conceito contabilístico que reflete a redução do valor recuperável de um ativo em comparação com o seu valor contabilístico. O valor contabilístico é aquilo a que nós temos chamado quantia escriturada. Quando um ativo não pode ser recuperado pelo seu valor contabilístico, surgem importantes implicações na mensuração da posição financeira da entidade. E de acordo com a norma internacional de contabilidade, a IAS 36, as entidades devem realizar testes de imparidade para mensurar adequadamente os ativos. E este equipamento foi objeto de um teste de imparidade, que consiste numa avaliação ao valor daquele equipamento. Ou seja, os testes de imparidade são avaliações realizadas para determinar se o valor contabilístico, se a quantia escriturada de um ativo, excede ou não o seu valor recuperável. E o teste de imparidade é precisamente para verificar se o valor contabilístico ou a quantia escriturada está acima do valor recuperável. Porque se estiver acima, se e apenas se a quantia recuperável de um ativo for menor que a sua quantia escriturada, portanto, a quantia escriturada superior à quantia recuperável ou a quantia recuperável inferior à quantia escriturada, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para a sua quantia recuperável. Esta redução chama-se uma perda por imparidade. Temos assim o conceito também agora de perda por imparidade. Mas se o teste de imparidade visa determinar a quantia recuperável, para verificar se ela está abaixo da quantia escriturada, o que é esta quantia recuperável? O que é a quantia recuperável? Bom, a quantia recuperável de um ativo é o montante que se espera obter com a venda ou a utilização desse ativo, tendo em conta o seu estado atual. Este conceito é importante na contabilidade e na avaliação de ativos, pois ajuda a determinar se um ativo deve ser desvalorizado ou não. O valor recuperável é geralmente determinado pelo maior entre os dois seguintes valores: o justo valor do ativo menos os custos da venda, ou seja, o preço pelo qual o ativo pode ser vendido no mercado, menos os custos associados à sua venda, como as comissões e as despesas de âmbito legal, ou então o valor em uso. E o valor em uso é fazer uma estimativa qual os fluxos de caixa futuros que este ativo vai ser capaz de gerar ao longo da sua vida útil. E, de acordo com as regras da matemática financeira, se estamos a fazer estimativas para anos futuros, vamos ter de proceder à sua atualização ao momento presente, calculando assim o valor presente dos fluxos de caixa futuros que o ativo irá gerar durante a sua vida útil. Utilizaremos uma taxa de desconto apropriada para a empresa, que reflita os seus capitais próprios e a sua dívida, e fazemos depois a atualização a partir dessa taxa de desconto dos fluxos de caixa que são estimados para o futuro, para termos assim o respectivo valor em uso. Bom, e o teste de imparidade atribuiu a este equipamento ainda um valor recuperável. Poderá ser, nomeadamente, no caso concreto, o preço pelo qual o ativo poderia ser vendido no mercado, deduzido de eventuais custos associados à venda. E aquilo que a avaliação assim determinou
é que naquele momento, ao 4º ano, aquele ativo tem um valor recuperável ou uma quantia recuperável de 45 mil euros. Estávamos no 4º ano de vida. E, portanto, no início do 4º ano de vida e ao longo desse 4º ano, estávamos lá com uma quantia escriturada de 60 mil euros. E isso implica que naquele momento em que se vai fazer o tal teste de imparidade e se determina um valor recuperável de 45 mil euros, significa que a quantia escriturada é superior à quantia recuperável. E a quantia escriturada, não esquecer, que se cifrava logo no início do ano N mais 4, aliás, do ano N mais 3, ao 4º ano, no início, antes da depreciação, não é? Cifrava-se em 60 mil euros, como há pouco acabamos de ver. Quando a quantia escriturada é superior à quantia recuperável, estamos perante uma perda por imparidade, que resultará na diferença entre essa quantia escriturada e a tal quantia recuperável. Ora, 60 mil euros de quantia escriturada, e não esquecer que a quantia escriturada nada mais é que o valor de aquisição do ativo menos as depreciações acumuladas até àquela data, deduzido da quantia recuperável, temos a perda por imparidade de 15 mil euros. E vamos então fazer o reconhecimento da perda por imparidade. Como é que se contabiliza uma perda por imparidade? Uma perda por imparidade é considerada um gasto do período em primeiro lugar. Debita-se a conta 65, perdas por imparidade, e muito concretamente no caso, em ativos fixos tangíveis. Esta conta 655 seria debitada pelos 15 mil euros. Por contrapartida, e portanto isto tem um impacto na demonstração dos resultados do ano N mais 3, portanto quando ela é reconhecida. As perdas por imparidade, o seu impacto na demonstração dos resultados surge logo a seguir às depreciações. Nós temos os gastos de depreciação e depois temos as imparidades de investimentos depreciáveis e, portanto, quando ela é reconhecida, ela tem impacto naquela demonstração de resultados daquele período em que ela é reconhecida e, portanto, provocará depois uma diminuição dos resultados contabilísticos, mas isso depois ter-se-á de verificar se ela vai ser ou não fiscalmente aceite. De qualquer forma, uma coisa é a contabilidade, depois a parte fiscal será analisada seguidamente. Mas contabilisticamente ela tem de ser efetivamente reconhecida. E, consequentemente, com o seu reconhecimento, ao debitar os ativos fixos tangíveis, não é? Ao debitar as perdas por imparidade em ativos fixos tangíveis, por 15 mil euros, vamos ter uma contrapartida num crédito. E esse crédito é igualmente nos ativos fixos tangíveis, na conta do ativo, que impacta o balanço, reduzindo esse ativo. A perda por imparidade provoca uma diminuição do ativo, para que ele fique ajustado à tal quantia recuperável. E quando nós temos em N mais 2, 60 mil euros, que é a entrada em N mais 3. Em N mais 3, ao longo do ano, antes de contabilizar a depreciação, a quantia escriturada era de 60 mil euros. E pelo aquele tal crédito que nós fazemos na conta do ativo, vai obter uma redução de 15 mil euros e passamos a ter este equipamento por uma quantia já escriturada, que coincide com a quantia recuperável, não é? De 45 mil euros. E esta quantia escriturada agora nada mais é que o custo de aquisição, menos as depreciações acumuladas, menos a própria perda por imparidade, e está a coincidir já com a quantia recuperável, conforme era o objetivo do teste de imparidade, que, como nós vimos, os testes de imparidade, eles visam que
São avaliações realizadas para determinar se o valor contabilístico de um ativo excede o valor recuperável e, portanto, caso exceda, há que reconhecer uma perda por imparidade para que não exceda, seja exatamente a quantia escriturada corresponda ao valor recuperável. E foi isso que nós fizemos e, portanto, temos o nosso objetivo cumprido. A partir de agora, estávamos efetivamente em N mais 3, onde foi feito o reconhecimento da perda por imparidade, debitando a conta 655 e creditando a conta 439, conforme explicamos. E a partir de agora temos de fazer aqui um novo cálculo, porque vamos continuar a fazer depreciações ao equipamento, porque vamos chegar ao dia 31 de dezembro de N mais 3, vamos chegar ao dia 31 de dezembro de N mais 4, e aqui, nestas datas de relato, vamos ter de reconhecer, como movimento de retificação, a respectiva depreciação do período. Pegamos na quantia recuperável, que está atualmente no balanço, antes de chegarmos ao reconhecimento da depreciação, e vamos dividir por 2, os 2 anos, e temos assim 22.500 euros. E esses 22.500 euros, aqui pela linha reta, não é? Temos vindo a utilizar a linha reta ou as cotas constantes, será a depreciação após o reconhecimento da imparidade. Dividindo a quantia recuperável por 2, ou seja, pela vida útil remanescente, temos 22.500 euros e a partir de agora as depreciações vão ser contabilizadas com base neste valor, ou seja, quando se chega a 31 de dezembro de N mais 3, debita-se a conta 64.2 por 22.500 euros e credita-se a conta 438 das depreciações acumuladas. No ano N mais 4, a 31 de dezembro, exatamente a mesma coisa. E nesse momento acontece o término, não é, da vida útil, o equipamento, o ativo, está completamente depreciado. Portanto, ele vai receber uma diminuição pela via da depreciação do período de N mais 3, de 22.500 euros, e a sua quantia escriturada agora apenas em 22.500 euros, conforme se termina o ano de 2023, conforme se inicia o ano 2024, mas considerando ali a data de 31 de dezembro de N mais 4, conforme se termina o ano de N mais 3, conforme se inicia o ano N mais 4, e no término do ano N mais 4, considerando aqui o método anual e pela linha reta, mais uma depreciação de 22.500 euros, que acaba por fazer com que o equipamento apresente agora uma quantia escriturada zero. E, portanto, este é o histórico que aconteceu ao longo da vida útil deste equipamento, não esquecendo que as perdas por imparidade e as depreciações vão acumulando no balanço, diminuindo o valor ano após ano. Na demonstração dos resultados são gastos daquele período. No período reconhece a demonstração dos resultados, ela incorpora os rendimentos e os gastos apenas naquele período, não é? Que pertencem ao período em causa. E a perda por imparidade, ela provoca uma diminuição do resultado contabilístico naquele ano em que ela é reconhecida. E por isso, para concluir, vamos só fazer uma breve abordagem em que medida é que poderá vir a ser fiscalmente aceite a perda por imparidade, no caso concreto de 15.000 euros. Porque, como tem impacto no resultado contabilístico, a partir de um gasto do período provocou diminuição do resultado contabilístico, efetivamente o Código do IRC terá a sua palavra a dizer e, nesse âmbito, o Código do IRC contempla para a parte fiscal o artigo 31b do Código do IRC nos seus números 1 e 2, o qual estabelece que podem ser aceitos como gastos fiscais as perdas por imparidade em ativos não correntes
provenientes de causas anormais comprovadas, designadamente desastres, fenómenos naturais, inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas com efeito adverso no contexto legal. Depois, o Código continua a contemplar aquilo que deverá ser tido em conta quanto à questão da aceitação fiscal das respectivas imparidades, caso ela não seja aceite fiscalmente, porque não cumpre com os requisitos do 31B do Código do IRC, teremos um ajustamento fiscal a acrescer quando da passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e usa-se o campo 719, que se destina às correções fiscais que resultem da não verificação dos requisitos estabelecidos pelo artigo 31B do Código do IRC. Portanto, isto para dar uma visão geral da aceitação fiscal ou não da perda por imparidade. Ela terá de ser reconhecida com base nas justificações que são obrigatórias em conformidade com o artigo 31B do Código do IRC. Terão de se verificar efetivamente essas situações para que a perda por imparidade efetivamente ela seja fiscalmente aceite. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.